E vale a pena a aquisição, vale a pena o investimento. São maravilhosas essas crônicas. Organizada por Joaquim Ferreira dos Santos, aquele que escreveu Como é que é, sobre a Oficina Minerária de Paraty, onde ele esteve presente e disse: respeitável público, leiam o livro. Ele organizou esse livro muito bom. E para isso, eu queria que vocês imaginassem o seguinte exercício, para que escrevamos uma crônica. Reúna em uma crônica os seguintes elementos. Faça agora, mentalmente, uma crônica, um relato sobre a cidade de Ribeirão Preto, a Feira do Livro, o estande de autores locais, há um frio intenso inesperado na cidade e você está com dor de dente. Como você poderia elaborar essa crônica? Usando que linguagem? Narrativa? Reflexiva? A lírica? Eu mesma fiz sobre o brasileiro. Não sei se foi o ano passado, mas o outro ano. Mandaram fotografias para a gente, diversas partes, né? Diversos setores de Ribeirão Preto. Para mim caiu a prefeitura para escrever alguma coisa para ser publicada numa revista sobre Ribeirão Preto. Que foi lírica? Feito poética. Então, esse exercício é lógico que é que você vai colocar numa crônica, na sua crônica, os seus elementos. Mas que você precisa de ideias para poder desenvolver isso, talvez ajude você colocar no papel. Quais são as ideias que eu vou trabalhar nessa crônica? Samuel Johnson disse que aquilo que é escrito sem esforço geralmente é dito sem prazer. Eu diria que há controvérsias. Né? Para muitas pessoas há uma facilidade de escrever. E para outras pessoas exige muito esforço. Quantos escritores sabemos que ficam com seus manuscritos na gaveta por 10 anos, 15 anos? Ou poetas que trabalham poema por, sei lá, 6 meses, enquanto outros escrevem em 5 minutos. Não é verdade? Então, passando para o segundo gênero literário, eu gostaria de falar sobre contos. O conto difere da crônica, porque a crônica é um retrato daquele momento, enquanto o conto tem uma célula dramática. Ele tem um conflito. Muitas vezes a crônica tem um conflito, mas o conflito muitas vezes pode ser do narrador e que é resolvido ali mesmo. No conto existe um dilema, um conflito, e esse conflito geralmente se passa com outro personagem. No conto é muito difícil que não haja um personagem, só um narrador, porque o conto necessita do diálogo, da dialogação. Se não existe uma segunda pessoa, uma personagem, o próprio narrador faz a interlocução com o seu pensamento, com a personagem que não pode não estar no momento, mas existe uma célula. Na verdade, o conto é uma série de acontecimentos e fatos. É uma obra fechada e concisa. Então, eu diria que um conto pode ser uma história que exista um conflito e a solução daquele conflito. E tem apenas um clímax. O que é interessante de dizer do conto é que ele existe uma expectativa do leitor de ser surpreendido. Então, quando existe o clímax, o desfecho poderá ser surpreendente. Aquilo nos deixa felizes. O nosso autor, que faz o clímax e nos surpreende, faz um bom conto. Também ele é flexível, ele se aproxima da poesia e da crônica, mas é uma história contada para ter começo, meio e fim. Os principais contistas brasileiros. Talvez vocês tenham os preferidos. Eu gosto de todos esses e coloquei o meu preferido em cima, que é o Machado de Assis. Ele traz precisão,
concisão, densidade e unidade de efeito. Já falei sobre isso, que ele precisa da dialogação, ele precisa de personagens. Não cansa o seu leitor. Nada de ficar antecipando coisas ou explicando demais. O seu leitor pode muito bem entender as coisas sem que você esmiúce. Cause efeito no seu leitor, cause surpresa no seu leitor, sem cansá-lo, com palavras desnecessárias. A unidade do conto é ação, lugar e tempo. A ordem do conto. O conflito, olha, veja esse círculo. O conflito que traz a desordem, que traz a solução e volta à ordem. É um círculo fechado. É lógico que se você for contar uma história, você vai trazer um conflito. Por que você contaria uma história sem conflito? Não é? Não seria uma boa história, a história estaria capenga. Exemplo de bons contos. Coloquei os 3 contos, lógico, fui eu que montei a palestra, coloquei os contos que eu gosto, que é a Cartomante de Machado de Assis. Vocês conhecem esse conto? Todo mundo se lembra? Não se lembra do conto? Sensacional. Vale a pena entrar no Google e buscar o conto de Machado de Assis, a Cartomante. Antes do Baile Verde, de Lígia Fagundes Telles. É um conto mais moderno e fala muito também do egoísmo da personagem ante o pai que está morrendo num outro quarto, e ela vai para uma festa chamada o Baile Verde, onde todo mundo estaria vestido de verde, e ela fica relutando entre os últimos momentos com o pai e ir à festa, ao Baile Verde. Vale a pena. E, finalmente, Uma Galinha, da Clarice Lispector. Clarice Lispector, com a sua profundidade, conta uma história de uma galinha que vai ser sacrificada pelo pai da família para o Natal, acho que era para o Natal, e a menininha, a filha, intervém e pede que não se mate a galinha. Então a galinha é salva, mas salva-se a galinha, mas um dia, o que será que acontece com a galinha? Então, vale a pena vocês buscarem esses 3 contos, eu não quero tirar surpresa. Muito bons. Bom, os discursos do conto, não vou me esmiuçar em cada um deles para não cansá-los, mas é claro que você tem o discurso direto, aquele com travessões, né? Que o próprio Saramago escreve sem travessões, né? Vocês que gostam de Saramago como eu, escreve direto. Então, a linha do pensamento, sem travessões, sem 2 pontos, sem nada. Mas e o discurso indireto, que é uma narrativa e descrição. É claro que muitas vezes usamos dos 2 na hora de escrever. Nós usamos o direto e o indireto. Mas podemos escrever ou de uma forma ou de outra. E o indireto livre, que é a fusão entre autor e personagem. A primeira e a terceira pessoa da narrativa. E o narrador vai narrando, mas existe um momento em que existe aí a personagem dizendo alguma coisa. Os discursos do conto pode ser também um monólogo interior, típico de Clarice Lispector. Fluxo da consciência. Ou primeira ou terceira pessoa. Se for primeira pessoa, é a narrativa sob o ponto de vista do narrador. E se for em terceira pessoa, ele vai ser o narrador observador ou o narrador onisciente. Ou aquele narrador à distância de fora narrando, ou aquele que sabe o que a personagem pensa, que sabe o que a personagem vai fazer. Ele é aquele que vai regular o universo do conto. A linguagem objetiva, tem pouca abstração, tem metáforas, mas as metáforas não são tão frequentes quanto eu poderia usar na poesia. É objetiva e deve ser o máximo possível, novamente, dialogado.
Tipos de contos. Pode ser um conto de ação, pode ser um conto de personagem, de cenário, de ideia ou de emoção. E finalmente, um exercício para que escrevamos um conto. Reúna todas as palavras abaixo, em qualquer ordem, dentro de um texto, construindo uma história. Pois é, vou contar uma história, um conto, cujo elemento será internet, vai ter um cachorro, vai ter uma sala de jantar e vai aparecer a palavra saudade. Como eu posso escrever esse conto? Como eu posso colocar esses 4 elementos dentro do meu conto? E que linguagem eu vou usar? Novamente coloco para vocês os 100 melhores contos brasileiros do século. Vale a pena o investimento. Com o outro, eu fiz esse investimento, não me arrependi, excelente. E esses são os autores, alguns dos autores que estão neste livro. O conto, por ser menor, por ser mais curto, ele traz para nós uma sede de conhecer novos autores. No Brasil, nunca se publicou tanto e nunca se viu tanto contista. Na internet você coloca contos brasileiros, você vê de pessoas anônimas, tantas pessoas escrevendo. Não sei se a internet tem nos dado assim, uma facilidade para que as pessoas leiam e se comuniquem, mas há muitos contistas bons atualmente. Há blogs excelentes. Então, há grupos publicando todo tipo de coisa. Então, se vocês tiverem curiosidade de conhecer os novos contistas brasileiros, entre na internet com esse título no Google e que vocês vão conhecer contos dentro dessas técnicas e vocês poderão reconhecê-las. São muito bons. Eu acho que vocês vão gostar muito de ler o que está se fazendo hoje. E finalmente eu gostaria de falar sobre o romance, com uma pergunta: por que será que chamamos um livro maior do que conto, um livro de romance? De um romance. Por que vocês acham que fazemos isso? Por que a palavra romance? Da língua românica. Isso, da língua românica. E qual é a diferença entre romance e novela? O romance é um universo fechado, a novela não, a novela continua. Isso. A novela, ela as células dramáticas não tem um final. E o romance sim, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Qual seria, por exemplo, o exemplo de uma novela? O exemplo de uma novela pode ser aqueles livros que a gente compra em banca, daqueles fascículos, que continuam, a vida sempre continua. E o romance não, não há espaço para que ele possa ser continuado. As personagens ali terminam a sua vida, quando o romance acaba. Então, é uma composição poética popular, histórica, lírica, transmitida pela tradição oral, sendo geralmente de autor anônimo, com uma forma literária moderna. O termo designa uma composição em prosa. Essa é a origem do romance, né? Bom, quais seriam os 5 passos para se escrever um romance? Primeiro passo: uma pergunta para você mesmo: seria eu um bom leitor? Eu tenho capacidade de reproduzir, de fazer alguma coisa que eu mesmo não tenho certeza se conheço? Né? Que tipo de leitor tenho sido? É que eu sei que tem muita gente que tem escrito e não tem lido nada. Então isso traz para mim um certo desconforto, né? Porque eu acho que ser publicado é um ato muito corajoso, né? As pessoas precisam ter medo até de se expor. Então, primeiramente, é a pergunta: sou um bom leitor? E trabalhar a ideia principal. Você tem uma história, você quer contar esta história. Que história você vai contar?
Qual é a sua história panoramicamente contável? Ela tem um começo, um meio e um fim? Primeiro você precisa fazer uma pesquisa. E eu coloquei aqui, não apenas física, mas de conhecimento. A biblioteca física seria aquela biblioteca que nós temos, a virtual também. Mas a de conhecimento eu acho que exige algumas entrevistas, algumas visitas a lugares, não é verdade? Uma pesquisa de datas, de costumes, para que você possa ser fiel à sua história. E também, no seu romance, no seu livro, você há de inserir um fato histórico ou um conflito social. Lógico. E para isso, eu coloquei Tieta do Agreste. Qual era o cenário histórico ou social de Tieta do Agreste? Então, um bom romance, ele traz um fundo de uma sucessão de eventos que acontecem e que nós precisamos colocar com fidelidade. Por isso a pesquisa. Então, partamos para o planejamento. O esqueleto da história, o número de personagens e o cenário. Ainda não começamos a escrever. Isso é só um planejamento. Defina exatamente a história do livro. A história que você quer contar, quem são as suas personagens e o que aconteceu com elas. Ainda não escrevemos. Diálogo, ação, descrição, pensamento e exposição. Definida a história, eu vou montar o meu trabalho. Vou usar todos esses recursos. Ou, preferivelmente, usarei mais um recurso do que o outro, mas é preciso que eu veja que esses elementos são importantes. A descrição é reduzida ao mínimo, o diálogo serve para mostrar o caráter das personagens, o pensamento, o monólogo interior da personagem, se ele for um narrador onisciente. E aí você vai fazer o resumo da história toda. Saiba o final que você dará. A surpresa é só para o seu leitor, não é para você. Nesse caso do romance, você não pode deixar o romance ao léu, senão a história vai ficar capenga. Daí você colocou o nome colocou uma personagem ali, colocou o nome, e lá para frente ele já tem outro, porque você esqueceu o nome que ele tinha. Então, esse fio condutor da história precisa ser muito bem elaborado. E o final você já tem que saber, para que o conflito já termine na sua conclusão que você dará. Depois de tudo isso, você vai reescrever o seu resumo. Reescreve a história, os nomes, os lugares, as descrições. Agora você já tem uma ideia melhor sobre a sua história. E veja o que está faltando. O que está faltando na sua história? Está faltando personagem? Está faltando conflito? Está faltando cena? Porque o leitor precisa ser sempre surpreendido por eventos. Senão o livro fica monótono. O leitor te abandonará. Você precisa deixar o teu livro dinâmico. E para isso, não comece com Era Uma Vez, com as nossos clichês. Comece assim. Por exemplo, José olhou no relógio, estava atrasado para o trabalho. Agora você vai falar quem é José. José quem é? E o trabalho, qual é? E pronto, você já começou o livro. Um livro geralmente é dividido em capítulos, mas ele não é escrito assim. O
o escritor que senta, escreve um capítulo, terminou, vai jantar, depois do jantar ele começa capítulo 2, terminou, vai dormir, amanhã começa capítulo 3, vai deixar uma história sem dinamismo. É preferível que ele escreva num mote e depois vem organizando os seus capítulos de acordo com a essência de cada ação. Nem que seja para depois ele fazer a costura desse primeiro capítulo para o segundo. Por exemplo, o primeiro capítulo ficou grande demais, o segundo ficou curto, então eu vou dar uma aumentadinha no começo ou no meio para que eles fiquem mais ou menos uniformes. Mas se você for escrever por capítulos, você mesmo se policiou. Então a sua história vai ficar uma história muito previsível, pequena. Não se limite. Por isso é que eu coloquei aqui o fato de você observar como você faz as suas cenas e as sequelas. Como todo mundo sabe, a palavra sequela significa consequência. Então a cena, ela vai ter o objetivo, o conflito e o desastre. Chamamos de desastre, essa palavra tão trágica e dramática, só para dizer que o herói sempre se dá mal, vencendo é claro no final. Não é isso, literalmente. É que existe uma cena com objetivo, há o conflito e a resolução do conflito. Depois você vem para a sequela, que é a reação que a personagem teve, o dilema e a decisão. A decisão para ver para onde que nós vamos rumar o nosso livro, como que ele vai avançar. Então cada cena tem o seu próprio comportamento. Aqui eu coloquei as diferenças entre romance e novela. Falamos tanto de novela no Brasil, né? A telenovela, a novela, e que há vários núcleos, vários personagens, vários conflitos. Aqui eu tenho, as células estão concatenadas formando um círculo, é a estrutura fechada, que também falamos. E na novela, aquela possibilidade de haver um estendimento, de haver um alongamento. A Folha de São Paulo classificou os 100 melhores livros do século. É lógico que eu não ia trazer para vocês os 100 melhores, né? Vocês iriam levantar e ir embora, mas eu trouxe os dois primeiros. Ulisses e Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Você traduziu de novo agora, viu? Ulisses, nova tradução. Nova tradução. Comparando a anterior, a Doais, Acho que vale a pena que nós tenhamos, pelo menos, a curiosidade de ver que esses dois livros, os dois primeiros, possam ter sido julgados como os melhores do século, né? Isso pode me dizer quanto eu posso aprender de como escrever um bom livro. Embora eu volte àquilo que eu comecei a nossa palestra, eu acho que o autor não se preocupou em abrir o modelo, aquele vestido, e ver como que se faz, né? O talento desses escritores, de tantos escritores, é oferecer o trabalho e nós observarmos, pegar um bom livro e observarmos. Esse livro está bem escrito, ele tem todas essas técnicas, ele tem essa dinâmica. A revista Bula fez uma pesquisa entre os estudantes de letras das seguintes universidades e quis saber quais eram os 10 melhores livros brasileiros. Vocês têm alguma noção de qual foi o primeiro lugar? Segundo os estudantes de letras destas universidades. Vocês têm alguma noção qual foi o primeiro lugar? Dos professores que eu tive na USP. Pode me dizer? Posso? Primeiro lugar. Eu quero colocar o Graciliano Ramos. Graciliano Ramos. São perfeitos. O Aderaldo Castelo era o Guimarães Rosa e a vamos fugir agora. A Ciranda de Berger, Lígia Tadeu.
Canudos. Alguém mais? Em primeiro lugar? Chico Buarque de Holanda? Escreveram uma chatice? Aqui estão. Desculpe-me, mas... Pois é, Macunaíma, Grande Quer dizer, Sertão então sim, né? Sim. A Paixão Segundo GH. Este é o retrato dos nossos estudantes e é uma pesquisa recente. É uma pesquisa recente. O Vampiro de Curitiba é da aula na televisão. Eu cometi um erro não colocando os autores. De quem é o quinto? Cadê o quinto? O romance da Pedra do Bem? Tem um desmerecido assim para mim. Agora não lembro. Poema Sujo é Ferreira Goulart. O Vampiro de Curitiba é da aula na televisão. Esses são os mais novos. Foi uma surpresa para mim, Macunaíma em primeiro lugar. E finalmente eu queria dizer a vocês desse software totalmente gratuito. Ele é disponibilizado em português para escrever livros. Bom, é claro que ele não faz a parte intelectual para você. Mas o que ele faz? Ele organiza seu romance usando o projeto. Ele adiciona capítulos ao projeto. Então, nessa parte, você já fica sossegado, porque ele mesmo vai organizar os capítulos. Ele adiciona cenas, personagens, itens e locais. Não é legal? Olha, mostra a contagem de palavras para cada arquivo num projeto, além do número total. Bom, isso qualquer editor de texto faz, né? Salva um arquivo diário, mostrando o total de palavras escritas no dia. Salva automaticamente em intervalos programados. Permite múltiplas cenas em um mesmo capítulo. Permite adicionar o ponto de vista, objetivo, conflito e resultados de cada cena, facilitando o controle das cenas. E possui a visão storyboard, uma funcionalidade que permite visualizar o desenvolvimento do projeto. E faz também a numeração de capítulos automaticamente. Como você faz isso? Você acessa www.ywriter.com e faz o download gratuito. Você pode fazer no Baixa Aqui. Ele é seguro. E você começa a escrever nele o seu próprio livro. Ele é muito bom para livros acadêmicos, porque os livros acadêmicos têm um foco assim um pouco mais racional, vamos dizer. Agora eu quero dizer isso. Mas ele funciona muito bem para escrever. Então, você quer escrever um livro hoje, tente o iWriter, que talvez te ajude no primeiro livro, se é que você nunca publicou. Te ajude no primeiro livro. Em resumo, o conto é uma narrativa ficcional contendo uma única célula dramática. A novela é uma narrativa ficcional contendo uma sucessão linear de células dramáticas. E o romance é uma sucessão circular fechada. Agora eu pergunto a vocês, escrever é uma chatice? Depois de tudo isso que nós vimos, de todas as técnicas, de todas as preocupações, o investimento de tempo, o investimento de vontade, é uma chatice? É um Chico, né? Para mim é uma delícia. Para todos nós é uma delícia? Aqui ele de novo. Escrever é uma chatice. Gosto mais de ler do que escrever. Mas, de alguma forma, eu posso entender bem o que ele quis dizer. Todos nós que escrevemos temos que ter uma atitude muito solitária quando escrevemos, na verdade. Então, nós ficamos muito isolados, nós temos que nos isolar, nós temos